Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Boa tarde a todos, aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até as 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade, falhou. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e também através do Instagram do programa Farol. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ô, gente. Dá aquele like, compartilha, meu povo. Gente, mudou. Segue lá e compartilha. Essa minha esposa. E também você nos acompanha através do que, minha esposa? Do YouTube da rádio RN Publicidade. E agora sim, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, meu povo. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários, escreve o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui, também vai lá nos comentários e deixe a sua sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. É justamente isso. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente, participa com a gente do nosso programa. E também nós queremos falar que no dia de hoje, minha esposa, no dia de hoje nós teremos o tema do dia. A reflexão do dia. Também teremos uma linda canção. As nossas pinceladas sobre o tema. E também o que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Ok. Ok, minha esposa. E temos também o nosso canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol, que você vai falar um pouquinho sobre ele, enquanto eu vou compartilhar o nosso link do ao vivo do Facebook. Então, meu povo, nós temos um canal, o canal Programa O Farol no YouTube. Esse canal que a gente tem é para colocar todos os nossos vídeos, todos os nossos programas, para que você possa ficar ligadinho em tudo que acontece no nosso programa. Você perdeu o nosso programa, perdeu na segunda, perdeu na terça, perdeu na quarta, não tem problema. Você vai lá no nosso canal no YouTube, que está tudo lá para que você possa maratonar a hora que você quiser. Então, canal Programa Farol lá no YouTube. Então, todos os dias aqui no nosso programa, a gente disponibiliza para você, nosso amigo ouvinte, um link que fica fácil você entrar no nosso canal. Só é clicar, você vai diretamente para o nosso canal. A gente gostaria que você se inscrevesse, que você curtisse, que você comentasse, que também você compartilhasse com o grupo da família, com o pessoal do futebol, com o amigo do trabalho, amigo da faculdade, com algum parente seu que está precisando de uma palavra de fé, de ânimo. O nosso programa tem o intuito de levar o quê? O Evangelho, a palavra de Deus para os corações das pessoas. Talvez você está abatido, sobrecarregado, você está se sentindo angustiado, precisando de uma direção. Aqui a gente vai pregar a palavra de Deus, o Evangelho. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai lá levar para você uma mensagem de fé e de ânimo. Então vem com a gente, participa, compartilha. Eu tenho certeza que se a pessoa receber seu compartilhamento, vai estar sendo muito abençoada, porque aqui a palavra, a mensagem é de fé para o seu coração, tá bom? Programa Farol, nosso canal lá no YouTube.
E hoje é segunda-feira e todas as segundas-feiras nós estamos falando do quê? Sobre Gênesis. Estamos falando sobre a trajetória de Abraão. Então a gente vai dar continuidade hoje sobre a história de Abraão que está em Gênesis. Estamos em Gênesis 18. E nosso tema do dia de hoje para você é: para você, porque muitas pessoas não se importam mais em acolher o outro e nem tampouco se preocupam em interceder em favor do próximo, mesmo ele estando em uma situação muito difícil. Esse é o nosso tema do dia. Vem com a gente participar. O programa Farol está no ar. É justamente isso. E estamos aqui também, depois de minha esposa falar o tema do dia, nós vamos para a reflexão. A reflexão do dia. Ok. E hoje a reflexão fala sobre o título da reflexão: terremotos. Você compartilhou com o grupo da sua família? Não, vou compartilhar agora. Eu quero aproveitar e vou mandar para a Beli. Ok. Não tinha. Vou colocar agora. Ok. Ok. E foi. Muito obrigada. Por tudo. Que aqui fica mais fácil de Disponha enviar. sempre. É. Então, posso ler? Pode. O título é Terremotos. Dizem que, passado o terremoto de Lisboa... Qual é o nome do coisa? Terremotos. Dizem que, passado o terremoto de Lisboa, 1755, o rei perguntou ao general o que se havia de fazer. Ele respondeu ao rei: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Essa resposta simples, franca e direta tem muito a nos ensinar. Muitas vezes temos em nossa vida terremotos avassaladores. O que fazer? Exatamente o que disse o general: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E o que isso quer dizer para a nossa vida? Sepultar os mortos significa que não adianta ficar reclamando e chorando o passado. É preciso sepultar o passado, colocá-lo debaixo da terra. Isso significa esquecer o passado, enterrar os mortos. Cuidar dos vivos significa que depois de enterrar o passado, em seguida temos que cuidar do presente, cuidar do que ficou vivo, cuidar do que sobrou, cuidar do que realmente existe. Fazer o que tiver que ser feito para salvar o que restou do terremoto. Fechar os portos significa não deixar as portas abertas para que novos problemas possam surgir ou vir de fora, enquanto estamos cuidando e salvando o que restou do terremoto de nossa vida. Significa concentrar-se na reconstrução do novo. É assim que a história nos ensina. Por isso a história é a mestra da vida. Portanto, quando você enfrentar um terremoto, não se esqueça: enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. Em outras palavras, quando a pessoa enfrenta problemas, sempre vamos enfrentar. E o Senhor Jesus já disse na sua palavra: no mundo tereis aflições. Enquanto estivermos aqui, nós teremos aflições. E o que significa? Vai enfrentar problemas. Passou por aqueles problemas? Então, enterre aquele passado. Esqueça aquilo. Cuide do que sobrou. Ou seja,
vá cuidar agora para restabelecer, para seguir em frente e feche os portos, ou seja, feche as portas para que outros problemas iguais ou diferentes também não possam chegar à tua vida. Então a pessoa tem que aprender essa lição. Enterrar os mortos, o passado, cuidar dos vivos, ou seja, cuidar do que existe. Viver o presente. E como você sempre diz, isso aí, viver o presente. Que é um presente. Que é um presente. E fechar as portas, fechar as arestas, fechar as brechas para que outros problemas não venham surgir. O viver o presente, que é um presente, quero falar para vocês, gente, que é um exercício. Nós somos tendenciosos a ficar olhando o que não conseguimos, o que perdemos, o que ficou para trás. A gente quer ficar relembrando das dores que a gente sentiu, por que não fez diferente, e aquilo fica um turbilhão dentro de você. Então, fica uma dica. Viver o presente é você pedir a Deus todo dia, meu Deus, que eu possa focar no que eu possa mudar hoje. Eu quero valorizar o que eu tenho hoje. Eu quero perceber a tua bondade hoje, porque a única coisa que eu tenho de mais verdadeiro é o que eu tenho hoje. Então, quando a gente fica buscando olhar para trás, a gente se perde, e quando a gente fica freneticamente buscando o futuro, a gente também se perde. Então, viver o presente é fundamental. E aí, né, cuidar do que a gente tem, valorizar o hoje, é imprescindível para uma vida cheia de gratidão e muito abençoada por Deus, porque quando a gente vive o hoje, a gente se autoavalia, vê o que a gente pode mudar hoje. A gente não pode mudar o que a gente fez no passado. Ah, se eu fizesse isso, não muda nada, porque o passado passou, já está dizendo, passado. Ah, mas se amanhã, um amanhã a Deus pertence, Ele está lá, mas a gente nem sabe se vai estar lá. Então, o que a gente tem de mais valioso é o que eu tenho hoje. Então, faça valer o hoje, viva o hoje com alegria e com gratidão, entregando a Deus e principalmente fechando as arestas para que você possa entender. Eu errei, mas o que eu posso fazer de diferente hoje? E se você perceber o hoje, valorizar o hoje e se autoavaliar hoje para não errar o que você fez no seu passado, vai valer muito a pena. É justamente isso. Então, é com isso que a gente aprende com essa reflexão. E a reflexão de hoje, terremotos. Terremotos. Tá bom, gente? E deixa eu ver aqui com a gente... Rosinha Falcão, e ela coloca, boa tarde, amigos, saudades. Amigos, voltastes para nós, vem com a gente. Rosita, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje, para você, porque muitas pessoas não se importam mais em acolher o outro e nem tampouco se preocupam em interceder em favor do próximo, mesmo ele estando em uma situação muito difícil. Por que será? Vai ser a sua participação, o seu comentário, você vai colocar o seu comentário e ajudar diversas pessoas. É isso aí, vem com a gente. Para você... Porque muitas pessoas não se importam mais em acolher o outro e nem tampouco se preocupam em interceder em favor do próximo, mesmo ele estando em uma situação muito difícil. Eu acho que tem tudo a ver com a gente vai ler daqui a pouquinho sobre Abraão, né? Sobre interceder por alguém, sobre fazer algo por alguém. Eu acho muito interessante que hoje em dia as pessoas estão se preocupando consigo mesmo. No meu bem-estar. Eu quero estar bem, eu quero fazer tudo para mim, o ser para si, né? Fazer tudo para si. E não se preocupa com o outro, não se importa com o outro, em ajudar o outro, estender a mão para o outro, interceder. O que é interceder? Tem duas, podemos falar, interceder em oração ou interceder, aconteceu alguma coisa e você falar sobre essa pessoa, pedir ajuda para outra pessoa, que eu acho isso uma forma lindíssima de amor.
quando eu intercedo por alguém, quando eu estendo a mão para pedir por outra pessoa que não é para mim, eu não vou ter nenhum ganho com isso, eu não vou ter nenhum tipo de benefício com isso. Eu quero que a outra pessoa seja abençoada, alcançada, favorecida. É uma prova de amor muito grande pelo próximo. E eu acho que as pessoas, no passar do tempo, o egoísmo, a pessoa ser tão egoísta, ela só pensa em si, no seu próprio bem-estar. Se está afligindo o meu bem-estar, se está me fazendo mal, e se eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou estender a mão. Então, o egoísmo das pessoas. O ser humano está tão egoísta. Quando tem que fazer algo para ajudar alguém e você não vai ganhar nenhum benefício com isso, eles não querem mais estender a mão. Então, o egoísmo está fazendo com que as pessoas se percam no meio do caminho e não saibam mais estender a mão para ajudar o outro. E isso, como você falou aí, de interceder, a pessoa se torna um elo. Ela é que vai ligar essa pessoa que está precisando da ajuda a Deus, ou como você colocou, a alguém. Isso. Ela se torna esse elo, ela se torna esse canal. E é algo muito de muita alegria para aquela pessoa, o gesto, a atitude que essa pessoa toma para poder ser este elo. Então, né? por que muitas pessoas não se importam mais em acolher o outro? Como você falou, só pensam em si. E nem tampouco se preocupam em interceder em favor do próximo, mesmo ele estando em uma situação muito difícil. As pessoas, como a gente já falou um tempo atrás, o amor de muitos se esfriariam. E estamos vivendo esse tempo do amor se esfriar. E as pessoas já não querem mais o estender a mão, o fazer pelo outro. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A pessoa só pensa em si mesma, infelizmente. Em se beneficiar. Se eu não estou me beneficiando, eu não vou interceder por ninguém, não vou estender a mão por ninguém, não vou orar por ninguém, eu não vou fazer o bem por ninguém. É engraçado que o que eu fico pensando, o que é orar por... Eu vejo às vezes você está na internet, né, fazendo alguma coisa e pede alguém assim, fulana, ore para o meu filho que está no hospital, ore para fulana que está no hospital. Fala assim, meu Deus, orar por alguém que você nunca viu e talvez você nunca vai ver. Que prova de amor. Eu nunca vi, não o conheço, mas essa pessoa está precisando de ajuda, então eu vou orar por essa pessoa. Aí você para um pouquinho, vai lá e ora por essa pessoa. Isso é muito bonito, é uma prova de amor maravilhosa, né? De estender a mão para aquela pessoa, que você não vai receber nada em troca. Mas esse amor desmedido, esse amor despretensioso, esse amor realmente simples, que é o amor que Cristo nos ensina, está tão escasso hoje em dia. Né? Mas vamos lá, vamos para a canção, a gente volta daqui a pouquinho? Isso. E você pode estar colocando aí o seu comentário, pode continuar. Quando a gente voltar da canção, a gente lê o seu comentário, tá certo? Canção de hoje, Eu Me Entrego a Ti. Dando redenção, uma nova missão. Perdido no caminho sem direção, buscando redenção, uma nova missão. O peso do passado minha mão manchou, mas agora te ouvindo, meu coração mudou. Na escuridão ouvi tua voz, chamando-me para estar perto de ti. Com arrependimento clamo, Senhor, quero tua luz em mim, quero te servir. Eu me entrego a ti, de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Cada lágrima que cai é um clamor por um novo começo. Teu infinito amor deixo para
tua graça que me resgatou. Na escuridão ouvi tua voz, chamando-me para estar perto de ti. Com arrependimento, como Senhor, quero tua luz em mim, quero te servir. Eu me entrego a ti de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Quando a tempestade vir, eu temerei. Tua presença é meu abrigo, meu rei. Com fé renovada eu posso cantar. Espírito Santo, vem me guiar. Eu me entrego a ti de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Na entrega encontro paz, teu amor que satisfaz. Espírito Santo, vem habitar. O ser é teu pra sempre te amar. E quando a tempestade vier, não temerei. Tua presença é meu abrigo, meu rei. Com fé renovada eu posso cantar. Espírito Santo, vem me guiar. 17h51 e estamos de volta com todos vocês. E agora no Momento com Deus. Já postamos aqui nas redes. Vamos estar lendo Gênesis capítulo 18, do versículo 16 até o versículo 33, dando continuidade às mensagens que nós estamos falando do livro de Gênesis, falando de Abraão. E aqui no versículo 16 diz assim: ó, tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, Deus estava pensando em ocultar de Abraão que ele estava Para fazer, né? para fazer. Que é só destruir Sodoma e Gomorra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Você vê, muitos dizem que existiam justos
Mas Sim. Deus não encontrou nenhum justo. Nenhum justo foi encontrado. E você vê que até o título da mensagem fala que quem intercede a Deus é Abraão. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Você vê como Deus é fiel, né? Ele é fiel e misericordioso. Ele já sabia que lá não existia Sim. nenhum justo. Mas pela fidelidade de Abraão, por quem Abraão era, Deus começou a escutá-lo, sabe? E tentar achar de um jeito para poder ajudar. Porque Deus já sabia, ele sonda e conhece os nossos corações. Sim. Ele sabia qual era a verdadeira intenção de Abraão, que era salvar Ló e sua família. Sim. Então Deus permitiu que ouvir os argumentos de Abraão. Sabe, ficou isso lindo, porque a gente também faz isso com Deus. Quantas vezes a gente quer algo, mas a gente pede por alguém que a gente sabe que essa pessoa é ímpia. A gente sabe que aquela pessoa está longe da presença de Deus. A gente sabe que aquela pessoa, aquele parente nosso, aquela pessoa que a gente ama, que a gente quer bem, está longe da presença do Senhor, não está agradando ao Senhor, não está vivendo na presença do Senhor. Mas para a gente conhecer dessa misericórdia, porque diz na palavra de Deus que as misericórdias do Senhor não tem fim, a gente faz a mesma coisa que Abraão fez por Ló. Ele ficou ali intercedendo, sabe? E Ló não era justo, gente. Ló não dava nos caminhos do Senhor. Ló não fazia a vontade de Deus, muito pelo contrário. Ló estava ali, dentro daquela cidade, que era uma cidade, apesar que eu estou dizendo que não, mas se vocês pararem para pensar, a família de Ló foi toda salva. Não foi só Ló, né? As filhas de Ló não tinham se casado ainda. E pelo que eu percebi também, elas tinham se resguardado porque o pai tinha ensinado. Então, assim, tem hora que a gente fala assim, elas eram ímpias. Eles eram ímpios. Mas porque não agradavam a Deus de todo o coração. Ele poderia viver como ele vivia antes. Ele entrou em Sodoma e Gomorra, em Sodoma, depois que aconteceu aquela invasão, de ter pego eles ficaram presos e tudo. E Abraão foi e lutou, né? Com os 318. Eles já tinham ido desde aquela separação que ele estava caminhando. A Bíblia diz que ele foi armando suas tendas, se aproximando de Sodoma. Então, quantas vezes a gente vê pessoas que a gente gosta, que a gente ama, se aproximando do mal? Abandonando a palavra de Deus, abandonando aquilo que aprendeu, abandonando, se distanciando das coisas de Deus. Foi o que aconteceu com Ló. E a gente vê também que ele não estava por completo servindo a Deus. Sim. Quando, na ordem dos anjos, para saírem, e eles, vamos dizer assim, se atrasando, Sim. Não querendo deixar aquela vida. A gente entende espiritualmente aquela pessoa que é convidada a largar o erro, a sair de onde ela está, no pecado, nas coisas erradas, e ela fica, poxa, mas eu vou largar tudo isso? Quer dizer, ela considera que o que ela está deixando é mais importante do que assumir um compromisso com Deus, do que Deus tem para dar. Então, ele, vamos dizer, é aquele que pensava em Deus,
Sim. mas que não tomavam a decisão completa de assumir, de largar Pronto. as coisas erradas para assumir um compromisso verdadeiro com Deus. Como não tem diante de Deus meio termo, Sim. ou você é justo ou você é ímpio. Então, Ló era ímpio. Porque Deus disse que não tinha nenhum justo naquele lugar. Então, a gente, às vezes, o interceder por alguém, o clamar por alguém, se preocupar com alguém, é porque hoje a gente tem que, não é perder o tempo de perder, mas você tem que gastar tempo para orar por alguém, jejuar por alguém, servir essa pessoa com o seu tempo, com oração, com clamor, e gastar o seu tempo para estar levando essa pessoa, convida um dia, convida 12, convida 30, então assim, é esse gastar de tempo, é esse tempo que a gente tem que estar depositando por alguém que hoje em dia as pessoas não querem mais estar se dedicando. Né? Esse tipo de coisa. O que Abraão fez por Ló nos deixa esse ensinamento. Que ele lutou, vamos ler. Lutou. Aí diz assim, sim, fala, lutou. Até que tocasse o coração de Deus para poder salvar Ló. Então, hoje na nossa casa, no casamento, que você tem um casamento que está destruído, um filho que está no caminho errado, uma filha que está agindo de uma forma incorreta, enfim, você está vivendo alguma situação na sua vida, Abraão não recebeu um sim de Deus logo no primeiro momento. Ele teve que estar ali no argumento, no clamor, no buscar. Vamos lá. O 27 diz assim, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continua Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, insistente, né? Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. A persistência. Porque o próprio Abraão sabia que não tinha. Que não tinha. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, Ló não era justo. Ele não estava totalmente... ele não era totalmente dentro do... Aquele detalhe. Quando Deus chamou Abraão, chamou Abraão. Isso aí. Ló foi junto. Ló não fazia parte, fazia do daquele... propósito de Deus. Sim. E aí, Deus criou uma situação daquelas brigas, que a gente já leu. Sim. Aquela briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, para poder separar. Porque a promessa era para Abraão. Só que, na convivência de Ló com Abraão, ele aprendeu. É claro. Ele aprendeu as coisas. Ele via. Quanto Deus abençoava. E que Deus falava com Abraão. Então ele sabia, olha, tem esse Deus. Olha, esse Deus que fala com Abraão e que abençoa Abraão. E ele mesmo foi prova disso quando ele tomou atitude, quando Abraão falou assim, se for para um lado, eu vou para o outro. E ele tomou a decisão achando que estava escolhendo o melhor lugar. As Campinas do Jordão. Aos olhos naturais, aos olhos do ser humano, era o melhor lugar. Mas quando a gente está debaixo da direção de Deus, qualquer lugar que você vá se torna o melhor lugar, porque é Deus que vai te honrar, não é o homem. É isso. E aí ele aprendeu. Então ele tinha, vamos dizer assim, um certo temor para com Deus, Sim. pelo que ele aprendeu, mas a sua vida não estava totalmente entregue nas mãos de Deus. É isso aí. Então, e por consequentemente, isso que ele não era o justo. Isso aí. Que as pessoas têm que entender que muitas vezes, mas
eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus não me vê, mas aí quando a pessoa olha para dentro de si, mas ainda mente, mas ainda xinga, mas ainda dá aquele jeitinho ali para poder se beneficiar, enfim, para Deus não existe meio termo. Ou você é 100% dele, ou você não pertence a ele. E esse evangelho de porta, de caminho estreito, de porta estreita, que a maioria das pessoas não pregam. Pregam que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele te ama. Ele me ama. Ele te ama. Que ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Mas para que você seja dele, pertencente a ele, seja justo, ele te olhe e te veja como um justo, você tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Você tem que negar suas vontades, negar o mundo. Então, esse negar, esse abrir mão, esse abdicar das suas vontades para fazer a vontade do Pai requer dor, requer sacrifício, requer renúncias que vai te doer. E a maioria das pessoas que pregam o evangelho de porta larga vai dizer que todos os caminhos te levam ao Senhor. Não é verdade. Todos os caminhos não vão te levar ao Senhor. O que te leva ao Senhor é um caminho da porta estreita. E é esse caminho da porta estreita que Ló não quis viver. Porque ele quis estar dentro de Sodoma e Gomorra, mas fazendo algumas coisinhas que agradavam a Deus. Mas ele não era um justo aos olhos do Senhor. Porque para sermos justos, temos que viver dentro e pautado da palavra do Senhor o tempo todo. É o que fala a Bíblia também, não vamos entrar no detalhe, daquele rei que fez tudo que agradava a Deus, mas não com inteireza de coração. E logo o que a gente vai estar falando nas próximas segundas-feiras, sobre a saída dele, essa demora. Nós vamos estar falando sobre o que Deus falou, vá para ali, ele disse, eu prefiro ir para lá. Então, nessas atitudes, nessas decisões, a gente vê que o coração dele não era totalmente voltado para Deus. E futuramente também, o que aconteceu com a mulher, o que aconteceu com as filhas, nós vamos estar falando. E aí vamos ver o porquê. Que muitas pessoas até dizem assim, a minha vida de Deus, eu penso em Deus todo dia. Mas só o pensar não é o suficiente. Eu tenho que estar com a minha vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Mas quando você é um Abraão, que você intercede, que você vê que aquelas pessoas estão vivendo uma situação muito difícil, e você ora e você busca. Olha o que Abraão fez, colocou até a vida dele em risco. Uma vez, se tiver 50, se tiver 40, ou 45, e 40, e 30, e 20. Então, assim, a persistência de Abraão, de lutar pela vida de Ló, trouxe o livramento para a vida de Ló. Então, o que quer dizer isso? Que quando você intercede por alguém da sua família, quando você ora pelo seu casamento, você ora pelos seus filhos, quando você busca em Deus para que ele venha mudar aquela situação, transformar aquela situação, existe poder e milagre quando você clama, quando você busca, quando você vai diante de Deus para quem pode mudar a sua situação. Abraão não desistiu de Ló. Ele persistiu diante de Deus. E Deus foi misericordioso e fiel para fazer o milagre por conta de Abraão. Então, não é pelo quem era Ló, era por quem era Abraão. Muitas vezes a pessoa que você está pedindo é uma pessoa que está distante de Deus. Mas por a misericórdia do Senhor, e você pedir e interceder por essa pessoa, existe milagre, porque Deus é misericordioso para fazer. Da mesma forma que fez na vida de Ló, pode fazer na vida da pessoa que você está pedindo. Então, interceda, clame, busque. Não deixe de olhar a dor dessa pessoa e botar para debaixo do tapete. Não. Já fiz tanto, já lutei tanto, continue lutando. Abraão não desistiu. Olha quanto ele pediu. E outra, não foi Deus lá em cima, no céu, e Abraão aqui na terra. Foi face a face. Foi ali diante dele. Então, que era algo muito mais difícil, pode-se dizer. E ele continuou ali. Ele não absteve de pedir e de clamar. E o milagre aconteceu. Ele e a família foi salva. E com a gente também aqui é Leda Santana, e ela coloca, boa tarde, boa noite, estamos por aqui. Oi, dona Leda, como é que tá a senhora? Deus abençoe, saudades. Com certeza, dona Leda, e vem com a gente, tá bom? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. E eu convido todos vocês agora para a oração, vamos falar com Deus.
E você já vai aproveitar nesse momento e fazer a tua intercessão também. Você vai interceder por aqueles que você vê que necessita do auxílio de Deus e também da sua intercessão, tá bom? Vamos falar com o Pai? Então, convido todos vocês, vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome e pedimos ao Pai que o Senhor visite agora cada pessoa que neste momento, meu Deus, se torna um intercessor. Pessoas que pedem agora, meu Pai, como Abraão pediu, pela família, pelos seus parentes, que pede, meu Deus, por aquela pessoa que ela vê que necessita de ajuda, de repente por estar em uma situação difícil, uma situação contrária, que necessita, meu Pai, do teu auxílio, meu Senhor. Vá ao encontro dessa pessoa, onde quer que ela esteja. Meu Deus, seja ela quem for, não importa, meu Deus, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Oh, meu Deus, assim como Abraão, ele intercedeu, ele sabia que naquela cidade não havia justos, mas ele, como justo diante do Senhor, ele clamou, ele intercedeu, ele pediu, ele insistiu. E pela insistência, o Senhor ouviu, o Senhor abençoou. Então, meu Deus, visita cada pessoa agora. Cada pessoa que nesse momento, meu Deus, se coloca em oração e que pede, meu Deus, porque o Senhor fala, aquele que pede recebe. O que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Então faz isso na vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida dessa pessoa que clama com sinceridade, com certeza da tua resposta, meu Pai. Que essa resposta chegue e que abençoe, meu Deus, a vida de todas essas pessoas. Nós colocamos nas tuas mãos, entregamos nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor já ouviu, já abençoou de forma grandiosa e poderosa, Pai, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. E creia que esse Deus, que é todo poderoso, ele já te ouviu e ele está pronto para te atender, segundo a sinceridade que você carrega dentro do teu ser. Confie. Pode ser difícil, como foi aquela situação em que Abraão estava para interceder pelo seu sobrinho, por Ló. Mas, assim como ele creu, e ele insistiu, insista também. Você pode estar olhando e pensar assim, mas é difícil. Mas, como Abraão lutou, lute também. E você vai ver o poder de Deus se manifestar, tá certo? O nosso programa vai ficando por aqui. Como sempre a gente fala da nossa loja, o Farol Digital, os nossos personalizados, os nossos serviços que nós fazemos, que nós prestamos, personalizados. É o quê? É aquilo que nós fazemos de acordo com o que você pede. Você quer uma agenda? Da forma que você pede, a gente faz. Você quer um caderno? Da forma que você pede, a gente faz. Você quer uma caneca? Da forma que você pede, a gente faz a caneca. Tá bom? E fora os outros serviços que nós prestamos, te auxiliando em diversas coisas. Nos procure aqui na cidade de São Félix, a nossa loja O Farol Digital, tá certo? E o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois e não pegou o programa do início, pega do início. No Facebook está sendo apagado depois de algum tempo. Mas nosso canal, que nós colocamos o link aí, fica lá todos os programas que nós já fizemos até o último. Esse nós vamos estar postando amanhã. Então fica todos os programas lá, você pode assistir a todos, tá certo? E se você não pegou os outros de segunda-feira e está
pegando esse já assim, já no meio do caminho, você pode ir nas segundas-feiras passadas e pegar desde o início, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã, você tem que falar que amanhã... Sim, amanhã, amanhã, possivelmente, né? Possivelmente, talvez a gente não bater programa Farol, a gente vai ver direitinho, mas qualquer coisa, a gente coloca um programa de terça-feira. Um programa que já foi passado. Isso. Tá bom? Tá bom. Então, até mais. Já dei o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.